could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 21 de fevereiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O cargo engenheiro, nível superior. Esse concurso se realizou em 2013. E o órgão que elaborou as questões foi a Fundação SESGran Rio. Veja a questão aí. Temos o título aí, Dialética da Mudança. Um título de um artigo, de um texto do escritor Ferreira Goulart. E aí um trecho desse texto. Vamos lá. Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à existência, impedir a mudança é impossível. Daí resulta que a sociedade termina por aceitar as mudanças, mas apenas aquelas que, de algum modo, atendem às suas necessidades e a fazem avançar. E aí vem a questão. No texto, o verbo atender exige a presença de uma preposição para introduzir o termo regido. Essa mesma exigência ocorre na forma verbal destacada em dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem, ela traz aí um texto que eu acabei de ler. E nesse texto aí existe o verbo atender. Atendem no texto acima. Ele está em negrito, ele está em destaque. Atendem, você vê lá no texto, na penúltima linha. Atendem a quê? Atendem a suas necessidades. Então esse verbo aí, atender, ele aí é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento aí com preposição. Preposição a, veja bem, atendem. Atendem a quê? As suas necessidades. Então aí ele traz um complemento, esse verbo atender. Ele exige aí uma preposição a, no sentido de satisfazer. Atendem. Atendem a quê? O verbo atender no sentido de satisfazer. Atendem a quê? Exige a preposição a. Então veja bem, no texto de Ferreira Goulart, o verbo atender exige uma preposição. Não é isso? Muito bem. E o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção entre as 5. Ela quer que você encontre a única opção que traga um verbo que também exija preposição. Só isso. Entendeu, gente? Não é simples? No texto de Ferreira Goulart, o verbo atender exige a preposição a. Então você vai procurar a única opção em que o verbo em destaque também exija uma preposição. Só isso.
São aí 5 opções. Em quatro opções, os verbos não exigem preposição. Em apenas uma opção, só uma, o verbo em destaque exige uma preposição. É essa aí a opção que a questão quer, com um verbo exigindo uma preposição. Procure aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o verbo em negrito, em destaque, exija uma preposição. Então vamos lá. Opção A. Certamente porque não é fácil compreender certas questões. As pessoas tendem a aceitar algumas afirmações como verdades indiscutíveis. Então veja aí, certamente porque não é fácil compreender certas questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações como verdades indiscutíveis. Veja aí o verbo em destaque na opção A. Tendem, que é o verbo tender. T-E-N-D-E-R. Tender. E aí tendem. Esse verbo aí está no sentido de ter em vista. Tendem a aceitar. Tem em vista a aceitação de algumas afirmações. Então o verbo aí tender, e aí tendem, na última pessoa do presente do indicativo, eles tendem. Eu tendo, tu tendes, ele tende. Nós tendemos, vós tendeis, eles tendem. Aí na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então veja aí o verbo tender. Nesse sentido aí, no sentido de visar a alguma coisa. Ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Ele pede a preposição, o verbo tender, no sentido de visar, que é o caso aí. As pessoas tendem, olha aí, tendem, visam, as pessoas tendem a quê? A, olha aí, tendem a
Então, o verbo tender, no sentido de ter em vista, que é o caso aí, ele pede uma preposição. E aí está a preposição a. Tendem. Tendem a quê? A. Preposição. Então, encontramos logo de imediato a opção que a questão quer. A questão quer que você encontre um verbo que exija preposição, da mesma forma que o verbo atender na oração acima, no texto acima. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Introduziram-se as ideias não só de evolução, como de revolução. Veja aí na opção B de bola o verbo em destaque. É o verbo introduzir. E aí introduziram-se as ideias não só de evolução, como de revolução. O verbo aí em destaque, ele pede também uma preposição, como o verbo tender, na opção A? Não. O verbo introduzir aí é transitivo direto, ele não pede preposição. Ele não pede preposição. Introduzir. E aí, esse se de introduziram-se, esse se aí é partícula passivadora. Essa oração está na voz passiva. Na voz ativa seria: as ideias foram introduzidas. Introduziram-se as ideias foram introduzidas, na voz ativa. Então aí o verbo introduzir, introduziram, na opção B, não pede preposição. Então, a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer um verbo que exija preposição, e nós já encontramos na opção A. Vejamos a opção C. Inúmeras descobertas reafirmam a indiscutível tese de que a mudança é inerente à realidade, tanto material quanto espiritual. Veja aí o verbo reafirmam, o verbo reafirmar, na opção C. Esse verbo aí não pede preposição também, é um verbo transitivo direto. Inúmeras descobertas reafirmam. Reafirmam o quê? A indiscutível tese. Então, o verbo reafirmar é transitivo direto. Não pede preposição. Logo, a opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Por outro lado, como a vida muda e a mudança é inerente à existência, impedir a mudança é impossível. Veja o verbo aí na opção D de dado, o verbo em destaque, impedir. Esse verbo aí, impedir, ele não pede também preposição. É um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, não é o verbo que a questão quer. A questão quer o verbo que exige a preposição, e nós já o encontramos na opção A. Vejamos aí a opção E. Daí resulta que a sociedade termina por aceitar as mudanças. O verbo aí em destaque é aceitar, na opção D de dado. Esse verbo aí exige preposição? Não. Não exige. É um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Aceitar. Aceitar o quê? As mudanças. Então você viu aí facilmente que a opção que a questão quer, a opção correta, é a opção A. Porque nessa opção, na opção A, o verbo aí, tender, tendem, ele aí pede uma preposição, e a preposição A. Da mesma forma que o verbo atender, no texto acima, atendem. Atendem a quê? Às suas necessidades. Preposição A. Entendeu? Então, a opção correta é a opção A de amor. Mais um vídeo e muito obrigado.